Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala. Pode participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é o 11 São Paulo, 974012235, o telefone à sua disposição também é São Paulo, 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, vice-presidente e corregedor da Junta Comercial do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Costa. João Otaviano, prazer tê-lo aqui, João. Bom dia, prazer em vê-los aqui. Muito gostoso estar de volta aqui ao Gente que Fala. Também conosco o delegado de polícia Rubens Rezende. Boa tarde, Boa Rubens. tarde a todos. É um prazer renovado estar aqui com vocês. Advogado Alexandre Thiolier, participando desta edição de Gente que Fala. Como sempre, um prazer muito grande estar aqui. Eu, evidentemente, já tenho que dar meus pêsames ao prefeito de São Paulo, porque, vou dizer a você, hein, não fez nada durante esses anos. Ah, tristeza, hein? Economista, professor Odilon Guedes. Odilon Guedes. Boa tarde, Odilon. Boa tarde, Zangopé. Boa tarde, ouvinte Satianão. Um prazer muito grande. Queria aqui dar todo o meu apoio para Maria do Rosário, que eu acho que a gente precisaria conversar um pouco aí pelas barbaridades que ela ouviu daquele indivíduo lá na Câmara Federal. Primeiro assunto desta edição de Gente que Fala: Estados Unidos e Cuba reatam relações diplomáticas. Depois de mais de 50 anos de ruptura, os Estados Unidos e Cuba retomaram relações diplomáticas. O presidente americano Barack Obama disse que a barreira ideológica e econômica entre os dois países não faz mais sentido e que Estados Unidos também planejam abrir uma embaixada em Cuba. No entanto, a suspensão do embargo econômico à ilha dependerá da aprovação do Congresso de seu país. A ação bilateral, que foi combinada ao longo de 18 meses, recebeu elogios mundiais, mas também críticas de adversários políticos. Odilon, 18 meses, acho que muito segredo, né? Eu acho agora. Acho que foi uma ação extremamente importante. Os Estados Unidos está corrigindo um erro histórico aí, que acho que é importante a gente colocar que quando houve essa ruptura patrocinada pelos Estados Unidos, a gente estava no auge da Guerra Fria, que qualquer ação que você fazia contra os interesses americanos se colocava por trás como se fossem coisas dos comunistas, da União Soviética, e não era. A Revolução Cubana foi uma revolução democrática contra a ditadura do Fulgêncio Batista, só que o Fidel Castro, ao tomar o poder, ele tomou uma série de iniciativas que foram contra os interesses americanos. Inclusive, recentemente eu vi um documentário que o Fidel Castro, logo depois da Revolução, foi recebido muito bem nos Estados Unidos. Ele tinha uma relação boa, só que ele nacionalizou várias empresas americanas, a máfia americana, um dos pontos de apoio era a Havana, e o Fidel Castro foi para cima disso. Os Estados Unidos, logicamente, sempre interviu na América Latina, principalmente na América Central. Quer dizer, inicialmente deixou de comprar o açúcar cubano, tomou uma série de restrições contra a economia cubana, e o Fidel Castro acabou caindo na mão da União Soviética, e com todas as disputas que tiveram. É importante ressaltar que os Estados Unidos patrocinou uma invasão de Cuba da Baía dos Porcos, que foram derrotados. E aí o Fidel Castro tentaram assassinar várias vezes e Cuba conseguiu se manter. Tanto que uma das questões que o Obama fala é que o boicote que os Estados Unidos fez aí a Cuba por mais de 60 anos não surtiu efeito nenhum. Então, acho que é extremamente positivo e o Obama está de parabéns aí por essa Eu ação. acho que tem dois aspectos. Primeiro aspecto que houve um abrandamento da posição de ditadura ferrenha em Cuba. Isso veio abrandando com a saída do Fidel Castro. Quando assumiu o Raul Castro, foi abrandando de certa maneira e abrindo espaço para as negociações com o mercado comum da Europa, e assim os Estados Unidos também ia ficando para trás. Começaram algumas empresas americanas conseguindo dar a volta para poder participar, tudo mais, etc., e da atividade que estava se abrindo. Na verdade, o Obama também está aproveitando um pouco do momento, porque o Obama está pior do que a Dilma aqui, né? Está um negócio horroroso nos Estados Unidos. Porque o Obama descumpriu todos os... A primeira coisa que o Obama prometeu, jurou na frente de todo mundo na televisão, que ia fechar Guantánamo.
que é uma das coisas mais bárbaras que existe, porque os presos que estão em Guantánamo não foram acusados de nada. Esse é o problema, o cara tem nego preso lá quase há 20, 15 anos, sem ter uma acusação. E ele prometeu isso, ele é na linha democrata nos Estados Unidos, no primeiro mandato e no segundo mandato. Então, além disso, toda a parte econômica que ele tentou fazer, ainda com o Senado a seu favor, e ele não conseguiu implantar. Então, a situação dele é difícil nos Estados Unidos. E é mais um movimento. Agora, devo dizer também que eu festejo. Eu achei que eu não conseguiria ver em vida isso acontecer. Para mim, eu acho que tudo vai ser muito mais rápido que esses 18 meses encaixados aqui. Senhor Copé. Pois não. Posso Pois falar? não. Eu estou concordando com todo mundo que foi dito aqui, não há muito a acrescentar, eu dar parabéns ao Obama também sobre isso, mas eu queria deixar só registrado o seguinte, que esse abrandamento também tem uma outra razão de ser, porque a Cuba parou de exportar o terrorismo que ele exportava, parou de... foi para a África, foi para a América do Sul, foi uma série de coisas. E os Estados Unidos, como um todo, sempre apoiou em repúblicas democráticas. Eu não acho que Cuba é uma democracia, embora o nosso amigo disse que é uma grande democracia. Eu, sinceramente, não acredito numa democracia que a pessoa não possa sair dele. Não possa sair do lugar. Eu não falei que Cuba é uma grande democracia. Agora, dizer que os Estados Unidos sempre apoiou, os Estados Unidos patrocinou na América Latina as ditaduras mais sanguinárias, que nem a do Pinochet, na Argentina e no Brasil. Isso é patrocínio dos Estados Unidos. Recentemente saiu um filme aí, 21 anos e um dia, vai ver o documentário, o Kennedy tratando de derrubar o Jango aqui. Quer dizer, como é que o Estado americano tem direito de intervir nos outros estados? E continua fazendo isso no Iraque e Afeganistão. Quer dizer, esse é o problema. E o Fidel Castro reagiu. E depois tem uma série de questões que, inclusive, quando eu estive em Cuba, eu conheci lá o pessoal do Partido Comunista, eu até questionava, falava, olha, se o Fidel Castro tem todo o apoio da população, por que só tem um jornal? Pô, acho que tem que ter oposição. Por que tem a que oposição não pode sair de lá? Por que não pode viajar? Não, mas saiu, veja, esse é um debate que num programa desse não dá tempo. Claro. Agora, precisa ver a raiz da questão. Os Estados Unidos sempre patrocinou ditaduras na América Latina, e não é porque eu estou falando, é ver o que aconteceu no Brasil. Você teve uma ditadura terrorista aqui, matou, torturou, sequestrou, levou o Brasil para um atraso brutal. A ditadura foi a pior desgraça para o país aqui, para o Brasil, patrocinado pelos americanos. Então, me desculpa, e os Estados Unidos continuam intervindo no mundo inteiro. Isso não significa que Cuba seja democrática. Não, exatamente eu não falei isso. que Cuba era falando mal dos Estados Unidos. Estamos falando mal de Cuba. Os Estados Unidos se dane. O fato é só dizer que Cuba é uma democracia. É o seguinte, vai, Odilon. um pouquinho. Pelo amor de Deus, eu acho que você tem que contextualizar. Uma ilhinha caribenha muito fedida. Vem com essa conversa mole. Não é conversa. Eu tô falando, olha, é uma miséria fantástica. Eu tive duas vezes. Mulher vendendo corpo, mulher vendendo corpo a vamos falar, mulher vendendo corpo a R$10. Me desculpa, isso é resquício da Guerra Fria. Tá bem. Isso é incompetência do governo cubano. O povo cubano é pobre, não é miserável. Tanto que os caras ganham mais medalha olímpica que o Brasil, que é o menor índice de mortalidade infantil. Mas é profissional, é jogador profissional. Profissional que os Claro, que recebia do Estado para competir. Os nossos são todos amadores. É tão diferente. É tão diferente. Mas, enfim, como disse você, precisaria um programa realmente. Mas agora, dizer que Cuba é democrática é demais. Ao contrário, só um detalhe. Deixa eu explicitar. Eu estive em Cuba e conversei com o pessoal do Partido Comunista e eu perguntei, só tem um jornal, Grama. Eu falei, pô, por que não tem outros jornais? Por que não tem eleição? Eu perguntei, eu sou socialista, eu acho que vai ser um socialismo democrático. Agora, socialismo é sinônimo de democracia e de liberdade. O que fizeram na União Soviética foi uma barbaridade. Isso daí não tem nada a ver com os ideais de um novo homem, de novas relações na sociedade humana. Então você poderia citar Mas nessa discussão, o que é importante é a evolução das relações entre os países. Eu acho que isso que é o que nós precisamos ver. Quando existiu essa questão do bloqueio, era uma outra realidade socioeconômica no mundo. Havia interesses que eram colocados de diversas maneiras. O poderio militar americano, quer dizer, que defendia, no fundo, o interesse econômico. Poderio russo também, da União Soviética de então, né? No fundo, tudo era uma discussão econômica, quer dizer, a ideologia fazia parte de um modelo econômico. Certo. Hoje mudou, as relações estão mais maduras. É óbvio que o povo cubano
amadureceu e deve também ter os seus anseios de liberdade. Não tem cabimento você ter as limitações que existem lá. É óbvio que dentro desse sistema algumas coisas tiveram virtude, mas dentro de um limite. Hoje se espera que essa relação mais eclética entre os países se dê numa outra dimensão. Tem cabimento você falar de bloqueio econômico a qualquer país. Você tem outras relações internacionais através da ONU, através das entidades que regulam essas relações. Então, o que eu acredito é que é muito maduro este momento, né, em que você abre essa discussão. Mas a verdade é que o mundo também não escapa de ter um Putin, não escapa de ter um Bush, não escapa de ter um clérigo louco em algum lugar e assim por diante. Tem sempre uns malucos que tocam fogo na trombeta. E, evidentemente, isso que você falou é absolutamente verdadeiro. O julgar para trás é muito complicado, porque naquele momento as condições eram completamente diferentes. Agora, isso é beleza, isso é beleza. Isso tem, vou dizer para você, eu estou igual a Dilma. Eu não acreditava que eu ia ver isso. Viu? Inclusive, precisa elogiar o Papa aí, que também ajudou, viu? Né? O Papa participou. Viu, Zancopé? Viu? Elogiar o Papa Francisco, que teve participação também. Inclusive, parece que as reuniões eram feitas no Vaticano, né? É. Mas que foram 18 meses de negociações não vazadas, vamos colocar assim, um termo de imprensa, não vazou nada, surpreendeu a todos, né? Porque esse namoro existe há muito tempo, né? Verdade. Mas aí, há muito tempo, e depois vem a público que depois de 18 meses de negociações, não vazar nada. Não sei se no Vaticano, não sei se... Os Zancopé ainda vão dizer que esse porto que o Brasil financiou lá é abençoado, hein? E tomar esse cuidado. Agora. Já foi falado ontem na Folha de São Paulo, que foi uma grande jogada, uma jogada de uma coisa maravilhosa, que agora tem um porto. Não, agora o cara vem investigar lá como é que sumiu a grana lá, né? Porque inclusive, só para esclarecer, você vê o que é as distorções de informação. Fala, ó, o BNDES fez o porto e muita gente ouve essa informação achando que o governo brasileiro colocou dinheiro e ficou de graça. O BNDES financiou a construção que o governo cubano vai pagar. Ninguém faz de graça coisa nenhuma. Se vai pagar, eu acho legal. Lógico que vai, lógico que vai. Pessoal, vocês acham que tem igual o estádio do Corinthians, igual o estádio do Corinthians, vai isso pagar. É ingenuidade, isso é ingenuidade. Achar que o BNDES deu dinheiro para Cuba. Não, vai pagar sim, mas me conta o seguinte. Vai pagar em charuto. Peraí, o BNDES empresta o dinheiro a quanto? A 3% ao ano. Ele toma esse dinheiro a 7% ao ano. Ou seja, essa diferença de 4%, quem vai pagar somos nós aqui, os consumidores. As empresas como faz como isso? Isso é matemática. Isso não tem mas jeito. veja, isso você não vai dizer, não, é filosofia. O que ele financiou? As empreiteiras brasileiras. A Bolsa Empresa, a Bolsa Empreiteira. Nós temos o Bolsa Família, o Bolsa Família e o Bolsa Empreiteira. Vamos falar a verdade. Isso é conversa fiada de Bolsa Família e Bolsa Empreiteira. milhões que foram para lá, não voltou nenhum para o partido da presidenta. Isso já é outro problema. Se voltou, tem que prender quem fez isso. Veja, eu acho que confunde as coisas. A mais importante é o seguinte. Era prioridade para o Brasil investir na infraestrutura cubana, nossos portos estão até do ponto de vista do... Não, mas gerou emprego no Brasil, gerou receita. Veja, pessoal, isso é um negócio dos Estados Unidos. Gerou emprego em Cuba. Você é um grande economista, você vai ver o seguinte. Do ponto de vista da logística do país, o investimento na nossa rede de logística, os portos no Brasil, isto sim é uma prioridade. Claro. Se a gente tivesse um excedente de capital, você fala, pô, nós já estamos com toda a nossa estrutura aqui resolvida. Vamos gerar emprego, sem dúvida nenhuma, financiar a produção. Mas tem uma demanda no país muito grande. Você vê todo ano é a mesma história. Vem a safra, você vê aquela fila interminável no Porto de Santos. O Tecom não dá margem para isso. Não acabaram de fazer o investimento no Valongo-Paquetá. Temos um porto de capacidade internacional, que é a relação de 1/10 de capacidade do Porto de Kobe, no Japão. Portanto, eu acho que não haveria nenhum problema. Mas é só um detalhe, está todo mundo... Olha, eu ouvi vários comentários de economistas hoje elogiando esse financiamento do porto, que inclusive o Brasil se adiantou e vai ocupar um espaço econômico em Cuba maior do que outros países, porque o Brasil foi lá e investiu e a Cuba vai ter abertura, vai ter investimento e o Brasil vai se beneficiar do ponto de vista econômico. Está todo mundo elogiando. Precisa acabar com essa visão ideologizada, que nem você pega aí a questão do Estado. Todo mundo mete de ideologia. Qual é ideologia? Lógico que é ideologia. Nós precisamos fazer porto aqui, precisamos dar emprego para brasileiro, não para cubano, pô. Essa que é a verdade. Você pode fazer
fazer lá tem médico aqui. cubano, agora... E qual o problema ter médico cubano? médico ganhando o cara 12 não mil sabe a reais. diferença entre febre Me desculpe, amarela vocês, e... olha... Até os Estados Unidos superou a Guerra Fria. E vocês ainda continuam Não é Guerra defendendo Fria, doutor. valores Não é da Guerra época Fria. da União Soviética. Não, meu filho, pelo pera amor um pouquinho, de Deus, pera um pouquinho. Uma coisa é você pagar, isso? uma coisa é você pagar 10 mil reais para o governo cubano e dar 2 para o médico. Mas isso é Enquanto uma você está coisa pagando que para o se médico fez, venezuelano, é um contrato de enquanto trabalho. você está... Se Escravidão. você não ouvir, você não vai conseguir bom. rebater. Vai perguntar pro sujeito lá que não se tinha você médico não se ele ouvir, gosta ou você não. não vai conseguir rebater. bom. Enquanto o médico venezuelano ganha 10 mil. Por que o cubano tem que ganhar 2? Eu estou Isso é o defendendo. problema de Cuba com os médicos. O problema é que o cubano, médico cubano atende o sujeito lá que tá defendendo doente o no interior do coitadinho Brasil do que ninguém médico quer cubano. O ir. médico cubano está registrado para Olha, poder isso, clinicar me aqui no Brasil? desculpa, isso é uma visão você- ideologizada que você não leva em Por que termos precisa registro? do Não sujeito no precisa interior do registro, Brasil ele é que não cubano, tem vai precisar médico, registro. É lógico. cubano, por que precisa registro? Não, cubano não precisa do registro. Vamos, mas vamos Quem precisa de passar- registro é brasileiro. Claro, Um claro. outro- O brasileiro um não outro estuda direito. O assunto cubano sobre- lá estuda maravilhosamente. O número de empresas criadas em São Paulo vem crescendo nos últimos anos, segundo a Junta Comercial do Estado. A maioria dos registros foi de microempreendedores individuais, o MEI, e de empresas individuais de responsabilidade limitada. Calcula-se que o Estado tenha 3,5 milhões de empreendedores com o perfil de microempreendedor individual, mas menos de 1 milhão deles aderiram ao programa do Estado. João Otaviano, você que é corregedor, vice-presidente da Junta Comercial. Pois é, Zé Copé, você vê que isso daqui dá uma dimensão do quanto nós precisamos ainda investir no aumento do nosso mercado, na geração de emprego. Esses números dão conta de que a política do governador Geraldo Alckmin foi muito bem conduzida no sentido de você criar um mecanismo de investimento de novas empresas em São Paulo. Você vê o esforço que foi feito à época da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conduzida pelo deputado Rodrigo Garcia, quando foi criado a Invest São Paulo, os mecanismos do Desenvolve São Paulo e a abertura de novas possibilidades para a entrada formal no mercado de trabalho. Isso que é importante. Então, a condição hoje que existe no Estado de São Paulo é diferenciada e ainda há espaço para mais. Todos os projetos dos arranjos produtivos locais, o fortalecimento das linhas de financiamento para novos empreendedores, isso faz com que você tenha realmente um reflexo muito grande na atividade econômica. Na Junta Comercial nós vemos isso todos os dias. São cerca de 7 mil documentos em 56 escritórios no Estado de São Paulo. Todos os dias. São empresas sendo abertas, empresas mudando de endereço, empresas ampliando o seu escopo. Ou seja, há um potencial muito grande. O que nós precisamos agora é articular isso com outras políticas públicas. Você fomentar a infraestrutura para tornar mais atrativa a abertura de empresas. Fora do que estávamos conversando ali um pouco antes de iniciar o programa, de melhorar a condição burocrática disso. Não pode ser um sacrifício abrir uma empresa. Não pode ser um sacrifício quase que inimaginável fechar uma empresa. Você precisa ter mecanismos mais amplos, mais ágeis, como vai ser colocado agora o Via Rápida Empresa, na sua segunda versão, que vai informatizar todo esse processo, dar a condição de, através de certificado digital, você registrar os seus documentos, ter acesso a esses documentos. Então, isso é algo muito rico que está acontecendo. Foi bom você ter falado em certificado digital. Eu tive que renovar o certificado digital do meu escritório. A prova de vida que eu tive que dar para a moça, você não acredita. Eu falei, a senhora quer que eu fique nu? Porque eu já entreguei tudo que era possível para a senhora. Ela falou, não, mas a sua carteira de identidade tem mais de 5 anos. Ela não vale. A sua OAB tem mais de 5 anos. Eu falei, claro, eu estou formado há 40. Aí eu falei, mas o que a senhora quer? O senhor precisa me trazer um documento que tenha validade de 5 anos. Eu falei, minha senhora, a minha carteira da ordem, eu advogo com a carteira da... A carteira de identidade vale... 10 anos. Aí surgiu uma luz. Só tem um documento que vale 5 anos. A carteira de habilitação. Por enquanto, porque já quando eu aumentar um pouco a idade, aí vai valer menos. Aí eu tenho uma ideia, minha senhora. Tá aqui, tô vivo. Apresentei, consegui provar que eu era eu. Esse negócio do certificado digital, pelo amor de Deus, a pessoa certifica que teve com o cidadão apresentou seus nomes e esse funcionário tem que estar autorizado pela Receita para fazer isso. Tá um inferno esse negócio aí. Olha, vou dizer para você, e sem esse certificado não faz mais nada. Você não faz mais nada. Tá um verdadeiro... Eu, quando não mexo com informática,
O contador falou, ó, doutor, sem esse trem aí, o escritório fecha. Eu falei, bom, talvez seja uma ideia. Talvez seja uma boa profecia sua. Eu acho que é fundamental esse apoio à pequena empresa, à microempresa, porque, inclusive, por exemplo, as pequenas e médias empresas geram muita mão de obra, é fundamental para o país. E veja, até interessante, eu participei de um debate outro dia no Sindicato dos Engenheiros, e aí tinha um representante das pequenas e médias empresas, ele falou uma coisa interessante, porque com esse problema todo aí ligado à Petrobras, que pegaram aí as grandes empreiteiras, começaram a dizer que o país ia parar porque as grandes empreiteiras não iam mais poder tocar obras. Ele falou muito pelo contrário, vai ser altamente positivo, que você vai pegar as pequenas e médias empresas que vão fazer o trabalho dessas... das grandes, empresas. Veja, porque fica esse debate aí dizendo que só as grandes empresas podem fazer. Não. Você tem uma capacidade de produção no Brasil. O problema é que eles vão ter que pegar os certificados homologatórios para poder fazer as concorrências, então, aqueles certificados. Eu acho que é super importante aí. Agora eu quero ver como é que vai ser esse negócio, porque na época da Delta, tornaram, que eu lembro do Cachoeira, aquela coisa tal, tornaram a empresa inidônea. Agora, essas empreiteiras todas também têm que ser inidôneas. E que se transfira esses certificados para outras empresas fazerem as operações. Mas foi o que ele fez, o Cavendish lá da Delta, né? Tentou fazer, mas aí quebrou, não deu tempo. Aí ele fez uma outra e não deu tempo. Entrou com um pedido de recuperação judicial, tentou fazer uma empresa dentro para salvar e não conseguiu salvar. Você está acompanhando gente... Aliás, nessa questão das empreiteiras, como diz um amigo meu, tá faltando Debrecht. Tá faltando Gutierrez e Debrecht. Eu não vi Gutierrez e Debrecht. Conosco hoje o vice-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Costa, advogado Alexandre Thiolier, posso continuar? Pode, está autorizado. Tá. O economista Odilon Guedes e o delegado de polícia aposentado Rubens Rezende. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, assumiu ontem a presidência pró tempore do Mercosul, substituindo a argentina Cristina Kirchner. Sobre seu mandato, Dilma disse que pretende aprofundar as discussões sobre a união aduaneira e renovar o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. FOSEM executa atualmente 45 projetos que totalizam 1 bilhão 450 milhões de dólares. Thiolier, você está impaciente? Eu estou impaciente porque é o seguinte, primeiro eu soube agora que nós vamos ter que trocar de novo de placa. A nossa placa atenção telespectador, ouvinte, a placa vai ser MER. Entenda como quiser, Embaixo vem o país desse MER. Então, aqui no Brasil será Brasil, vem embaixo, vem a cidade, e aí vem uma plaquinha. Então, isso aí, de novo, vamos trocar a placa. Então, agora, o senhor fique atento, não tem nada a ver com o Mercosul, viu, Zé Compé? O seu extintor de incêndio, veja se é ABC, porque se não for ABC, a partir do 1º de janeiro, simplesmente o senhor será multado na estrada, porque a rodoviária vai parar para ver se o seu extintor é ABC. Os carros de 2005 para trás tem que olhar, de 2005 para cá não tem. Eu posso dizer um negócio para você, esse Mercosul, você está entregando isso para a pessoa errada. Porque é o seguinte, eu não acredito nisso. Eu sou absolutamente contrário a isso. Eu entendo que o Brasil tinha que ter um acordo, como o Chile fez, com os Estados Unidos, diretamente, via Chile. Foi o Chile, o Dilon pode até me dizer quem mais faz parte desse acordo feito pelo Chile. Nós, na verdade, estamos carregando um peso desgraçado. O comércio com a Argentina é imenso, mas eles não pagam. Eles não pagam nada. Eles não pagam. Essa que é a verdade. Enquanto isso, os outros que fizeram via Estados Unidos os acordos comerciais conseguiram avançar. Eu realmente não, eu sou a pessoa errada para falar sobre isso. Eu Odilon, positivamente Chile, não concordo com você. Você é a pessoa errada. Odilon, Chile mais quem? O Chile e os países andinos que fizeram esse acordo. Agora, veja, eu acho ao contrário. Você fazer um acordo com os Estados Unidos, nós estamos mortos.
Que nem os Estados Unidos queria fazer a ALCA, era você acabar com as tarifas alfandegárias. Imagina a gente mas depende do acordo, não, né? mas os Estados Unidos queria isso. A gente importar depende. tudo dos Estados Unidos sem pagar alfândega. Não, e acabar com a indústria brasileira. Mas não foi isso Quer que dizer, foi feito ainda com o bem Chile. Não foi isso que foi o feito com o acordo Chile. da ALCA. Lógico, você pega o México, fez um acordo. México, Estados Unidos e Canadá. Vai ver a situação no México. Mas, vai ver a situação da indústria concordo, mas não mexicana. foi isso que o Chile fez, nem os países andinos. Ao contrário, o Chile é um país que exporta muito cobre e não tem uma indústria desenvolvida. O Brasil, veja, pessoal, o Brasil não é o Chile, não é a Argentina. O Brasil tem um potencial brutal de ser um grande país desenvolvido. Agora, nós precisamos aproveitar nossas vantagens, o tamanho da população, do território, nós temos uma base industrial importante, tá certo? Nós precisamos aproveitar esse problema que os governos brasileiros não têm projeto para o Brasil, ficam correndo atrás do rabo. Aumenta a taxa de juros, abaixa a taxa de juros, aumenta o superávit primário, abaixa o superávit primário. Qual é o projeto de desenvolvimento industrial nosso? Qual é o projeto de você, do ponto de vista tecnológico, da educação brasileira? É isso que nós precisamos. Posso dizer a você, e veja, não há nenhum. E a questão não há, mas é isso que eu estou falando. Agora, o Mercosul é positivo, inclusive do ponto de vista da Unasul. A gente precisa unificar a América do Sul, que isso é um mercado enorme para o Brasil crescer e para os países pelo amor também. de Deus, vamos vender fósforo na Bolívia para os caras nós vamos de jeito nenhum, nós vamos vender produtos industriais e outras questões. Me desculpa, essa é uma visão que a imprensa eu acho que você Otaviano, vender para quem não paga... Não mas paga, lógico que paga, que é isso, pessoal. Na verdade, o que é fundamental é melhorar essa relação do Brasil com o mercado internacional. Quer dizer, de uma maneira mais ampla. O Mercosul, sem dúvida nenhuma, tem um potencial importante, o Brasil tem um papel importante, como protagonista. Mas ele não pode perder de vista que o Brasil tem uma articulação maior do que o Mercosul. Nós não podemos criar um parque industrial aqui para olhar para o Mercosul. Lógico. O país tem que olhar para uma política mais ampla. Pô, não tem dúvida. E o que está faltando? Uma articulação maior entre essas políticas públicas. E aí acho que vem uma discussão fundamental que está faltando na sociedade nessas últimas eleições, que é o papel do Estado. É isso aí. O que está acontecendo é uma discussão de grupos de poder. Você está falando o seguinte, eu vou perenizar o meu grupo no poder. Então está se perdendo uma discussão mais ampla do papel do Estado. Nós queremos um Estado grande e com os seus braços entrando em todas as atividades, ou um Estado regulador, ou algo entre um e outro. Porque hoje o que você vê, as políticas públicas, elas não se articulam. Você vê numa campanha eleitoral discussão entre programas habitacionais feitos pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal. Então, a sua falta de moradia ela é estadual, federal ou municipal? Você não tem uma articulação disso. E você levar isso para as outras áreas da economia, então é mais danoso ainda. O que precisa é você olhar esse contexto e fomentar uma política de desenvolvimento para o país. E isso, infelizmente, não tem. Você vê, São Paulo tem uma política pública de desenvolvimento, tem, mas que encontra barreiras na regulamentação federal. Você vê agora o que aconteceu aqui nessa discussão, quando você veio a falar de financiamentos para a produção industrial no Estado de São Paulo, as políticas de formação de novos profissionais com o sistema FATEC, ETEC. Então, isso não pode ser uma disputa, isso tem que ser algo que se some para que você possa ter uma articulação mais ampla de mercado. Eu queria, acho que você colocou uma questão central, que é o papel do Estado. Eu estou falando isso porque, no geral, se ideologiza isso. O Estado tem um papel fundamental no mundo inteiro. Se não fosse o Estado americano, os Estados Unidos não saía da crise. Foi a intervenção do Estado americano que, inclusive, estatizou a General Motors inicialmente. Foi lá e botou a grana e ficou com as ações da General Motors. Então, esse é o debate. O seguinte, qual é o nosso projeto para a sociedade brasileira? Para você acabar com a pobreza? Não dá ideia que eles vão ficar com as ações das empreiteiras. Não dá essa ideia, não. Eu acho que essa é a grande discussão. O Estado não tem que ser grande nem pequeno, ele tem que ser adequado aos interesses da sociedade e controlado pela sociedade, porque esse é o problema. O Estado, o que está acontecendo com a Petrobras, porque a turma fica criticando a Petrobras. A Petrobras é uma empresa fundamental para os interesses
interesses do Brasil. O problema é que tomaram conta dela, grupos de interesses econômicos para se enriquecer, de partidos políticos, precisa acabar com isso. A Petrobras precisa ser preservada como empresa estratégica para os interesses do país. Essa é a discussão que se coloca. Mas aí tem a crise da Petrobras, não, precisa privatizar. Não é privatizar, é recuperar o papel dela. Não estou falando aqui no debate. Eu só estou colocando que precisa desideologizar. Até hoje ninguém falar em privatizar. Só pegando um exemplo, um gancho dessa questão da Petrobras, esse papel estratégico do Estado, você vê que discussão interessante. Olha o que aconteceu com o preço do barril do petróleo nessas últimas semanas, né? Houve um aumento de produção, você tem um excedente de produção e o preço do barril do petróleo não subiu. Você teve uma diminuição desses valores. E o que aconteceu? Entrou em produção a política americana do xisto. Então, você tem uma discussão estratégica e nós estamos aqui agora diante das consequências da falta de uma discussão estratégica. Nós estamos falando do pré-sal, que foi longamente discutido como a grande alavanca do desenvolvimento do país e tudo. Ele será o petróleo mais caro do mundo. E hoje você tem um excedente... A $60 é inviável, pessoal. E você tem agora o efeito da política americana do xisto. O que vai acontecer se os Estados Unidos se tornarem independentes do petróleo? Mas essa baixa do preço, essa baixa de preço para $60 por conta da OPEP, isso aí é exatamente para tentar inviabilizar o xisto americano. Posso ir para o intervalo, Rubens? Claro, está autorizado. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Nosso contato agora com Zilka Fialho, que é gerente de marketing da AFIPESP. Zilka, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, vamos falar sobre o sistema Flex Reserva, esta forma inovadora de marcação de hospedagem pela internet, implantado pela FIPESP em março deste ano. Planejar temporadas de férias ou passeios em qualquer uma das unidades de lazer ficou bem mais prático, pois ao acessar o programa Flex Reserva no site da FIPESP, o associado logo viabiliza a unidade desejada, podendo escolher, inclusive, o apartamento que estiver livre no momento em que faz a reserva. Tudo realizado com a maior transparência, Zilka. É isso mesmo, Zancopé. Sem dúvida, nós estamos sempre dizendo que o Flex Reserva é um sistema seguro e tem a credibilidade da FIPESP, que trabalhou e trabalha para oferecer o melhor para os seus associados. Uma das novidades do sistema para 2015 é que o associado poderá escolher o número do quarto que deseja no momento em que efetiva sua reserva. Essa mudança ela estará em vigor a partir de 1º de março. E como as reservas são feitas com 3 meses de antecedência, teremos mudanças mais importantes? Sim, os pacotes eles deixarão de existir. Cada associado poderá escolher livremente suas diárias, quer dizer, com opção de entrada e número de dias que lhe convier, apenas observando o mínimo de 2 e o máximo de 7 dias. Também serão alterados os horários de entrada e saída, que serão a partir das 8h30 após o café da manhã e a saída a partir do meio-dia, às 12 horas de entrada. Mas, Zilka, e alguma unidade de lazer permanecerá com as mesmas regras? Sim, a unidade de Areado e Avaré. Nessas, os associados continuarão a curtir temporadas mais longas, de até 15 dias no máximo, e no mínimo 2 dias. Os horários de entrada e saída também são flexíveis e não seguem os mesmos padrões estabelecidos para as outras unidades de lazer. E para o associado se manter atualizado com a nossa programação, ele pode acessar o site www.afepesp.org.br, onde ele encontra informações sobre o Flex Reserva e outras novidades sobre as nossas unidades de lazer. Agradeço a Zilka Fialho, que é gerente de marketing da FIPESP, participando conosco deste Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde. Você está conosco no Gente que Fala e participando hoje o vice-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Neto, advogado Alexandre Thiolier, o economista Odilon Guedes, o delegado de polícia aposentado Rubens Rezende. Prefeitura libera skates, patins e cadeiras de roda em ciclovias. Prefeitura autorizou a circulação de patinete, skate, patins, triciclo, quadriciclo, cadeiras de rodas e bicicletas elétricas nas ciclovias e ciclofaixas de São Paulo, desde que desempenhem velocidades compatíveis com a via, a segurança e o conforto dos demais usuários. A decisão tenta também dar volume de uso às ciclovias, que ainda seguem vazias nos dias de semana. Ô, Zancopé. Você tá brincando hoje, você tá brincando. Eu não resisto, Zancopé. Eu vou dizer a você, essa prefeitura é uma piada. Faz 2 anos que esse homem está aí. A única coisa que ele inventou foi faixa de ônibus e essa ciclovia. Não passa nada nessa ciclovia. Ao contrário, para você poder entrar nos lugares, você não pode parar o carro em cima da ciclovia, que não passa ninguém. Então agora ele aumentou, pode andar. Se o senhor tiver de muleta, o senhor pode ir na ciclovia. Cadeira de roda, skate, patins, para tentar ver se há alguma movimentação. Não há movimentação. Infelizmente, o que a Prefeitura de São Paulo fez? Além dessa... tem um outro detalhe importante. Radares. Muito radares. Velocidades diferentes na mesma avenida. E para quê? Arrecadar. É isso que essa prefeitura está fazendo. Essa ciclovia é uma palhaçada monumental. E digo mais, inclusive em bairros residenciais tombados. A discussão é se a via está ou não tombada junto com o imóvel. Mas a verdade é que está na mão do Ministério Público, inclusive reclamações de diversos bairros da cidade de São Paulo, quando não houve discussão com ninguém. O prefeito disse que é um homem aberto à discussão. Talvez ele até seja, talvez quem não seja é esse Tato, ou os Tatos, não sei. Porque tem um monte de Tato, eu nunca sei qual é o Tato. Fotos de Tato. Então, que é o secretário de Transporte. Mas não discutiu com ninguém.
Vamos discutir, foi colocando lá e vamos que vamos e dane-se. Sinceramente, eu vou explicar para você, não vai encher de cadeira de rodas as ciclovias, não vai ter skate, corre o risco do cara cair em cima da avenida, do outro lado da ciclovia e ser atropelado. Eu estou trágico porque a Prefeitura de São Paulo é trágica. Olha, sem a mesma veemência do meu amigo, eu tenho que endossar o que ele está falando. Obviamente que vai acontecer isso. Esse skate andar é um perigo, porque aqui o cara escorrega, cai, ele vai cair em cima e está passando um carro e a culpa de quem é? Vai ser do motorista. É um negócio incrível. Insistem para a gente comprar um carro, vende esse carro em não sei quantas vezes para comprar, o próprio governo dá dá incentivo para o IPI, né? Dá um incentivo para e depois não tem onde andar. E o ônibus, uma porcaria de ônibus. Não, e o ônibus, como eles ficam, eles andam vazios, você tem notado isso aí? Não ando de ônibus mesmo porque eu não tenho condição, não consigo entrar. Como é que eu posso andar de ônibus? Peraí, que hora que você vai? Em frente é meu escritório, na 9 de julho. 9 de julho, te digo, 9 de julho com o Manuel Guedes. Tenta entrar no ônibus lá. Tenta lá às 18 horas. 18 horas não, mas durante o fórum. Usa o metrô pra ir pro fórum. Agora usa o meu carro também. Também ando de carro. Pois não, Rubens. Não, só para falar para ele que eu vejo os ônibus andando vazio durante o dia, praticamente vazio. E aquela faixa dele, aquele negócio enorme lá, andando vazio. E não tem ônibus na faixa. Não, e não tem ônibus. E outra coisa, esse negócio do ônibus andar numa faixa, tudo bem, ele anda mais rápido. Mas será que do início, do ponto inicial até o ponto final, será que o tempo é o mesmo? Diminuiu ou aumentou? Nem fizeram estudo de nada. Não deve ter, eu não sei não, porque o conjunto... Reduziu 3 minutos, pô. Não há uma jornada de 60 quilômetros. Eu quero discordar. Primeiro o seguinte... Não, se você concordar, discordar primeiro o seguinte, a ciclovia é uma iniciativa importante, lógico que precisa ser revisto. Eu acho que é uma iniciativa importante, eu acho que muita gente já anda de bicicleta. Agora, onde não tiver gente, você pode rever, não tem problema nenhum. Agora, esse é o ponto de vista. Segundo a questão dos ônibus, nós precisamos privilegiar o transporte coletivo. Isso aqui é o inferno, não dá mais... Todo mundo acha. Não, todo mundo acha, mas vocês criticam porque tem faixa de ônibus. Me desculpa. Não critico. Quer dizer, então veja, você tem que incentivar o transporte coletivo, dificultar o uso de automóveis, para que a população vá se adaptando. Eles mantiveram o mesmo número de ônibus. O mesmo número de ônibus. Como é que mas você veja, quer que o cara com faixas, ele anda mais rápido, ele faz mais viagem. Mas você não entra. Lógico. Não anda mais, cara. Faz favor. Olha, me desculpa, nós temos... Lógico que eu ando de ônibus e ando de metrô. Inclusive, ontem eu fui dar aula na faculdade, preferi ir de metrô do que de carro, que eu chego mais rápido. E de ônibus também. Eu acho que é muito bom a gente andar de ônibus e de metrô para saber como é que anda, inclusive para criticar. Não é que eu defendo, não. Sugiro que você pegue um ônibus às 18 horas. Vai para Itaquera, um lugarzinho. Zé Copé, tem dois aspectos aí que eu acho que são fundamentais a gente discutir. Primeiro, é a falta de um planejamento para essa política de transporte público. É uma falta de planejamento. Você pega essa questão das linhas de ônibus, claro que você tem que privilegiar o transporte coletivo, não tem dúvida nenhuma. Ninguém é contra isso. Você pegar as grandes capitais do mundo, né? Você vai a Paris, é chique, você dá de metrô. Você vai para a ópera, você vai de metrô. Lógico. Você vai num restaurante, você vai de metrô. Você vai pegar carro lá, que você vai ficar parado no congestionamento, como Nova York, Londres, qualquer outro lugar. O que precisa é uma política pública integrada disso. Não pode fazer por acaso. Você vê essa história das faixas. O sujeito vai lá, passa a faixa a tal da ciclofaixa. Não olhou a questão da atividade econômica, não olhou o conforto, a segurança. Tem faixa que virou ridícula e pintada em cima de calçada. Então, você está na calçada, é um pouco... Você é atropelado pela bicicleta. Quer dizer, isso não pode virar uma coisa do proselitismo político. Lógico, fazer por fazer. Tem que rever isso. Tem que rever. Então, você pega uma coisa. Eu estou vendo essa questão das cadeiras de roda aqui e tal. Eu, nos últimos 3 anos, tive o privilégio de ser superintendente da ACD, antes de ir para a junta comercial. E uma das grandes discussões é a questão do deficiente, ela não pode, não deve jamais ser utilizada como uma bandeira política para fazer, para usar o jargão popular, sai bem na foto. O deficiente ele não precisa de pena, de dó, ele precisa de respeito, de cidadania. Claro. Então você chega e diz o seguinte, o deficiente pode andar na ciclofaixa. Como é que ele acessa a ciclofaixa? Como é que ele sai da ciclofaixa?
Se a ciclofaixa está pintada na rua e você tem um degrau da sarjeta ali. Então, isto daqui, eu me lembro de várias discussões que tivemos, havia lá na CEDEU a chefe do jurídico, a doutora Maica Ribeiro, lá, ela sempre se colocava contrária a essas iniciativas, em que você faz do uso da deficiência algo que pareça mais do que é. O deficiente ele precisa de respeito, de cidadania. Então, não vem com essa história de que estou liberando a ciclofaixa para cadeirante. Não existe acesso, a acessibilidade das calçadas é medíocre. Você, se deixar um deficiente visual na esquina aqui da 4º Centenário com a República do Líbano, e ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe onde ele está, se não tiver a solidariedade de uma outra pessoa, para dizer para ele, você virar para a esquerda, você vai para o aeroporto, para a direita, você vai para a cidade. Então, o que acontece? Isso daqui é só aquela coisa de você dar volume para uma informação, para algo que está absolutamente equivocada. Precisa ser revista. Ninguém é contra usar bicicleta. E Otaviano? Não, inclusive... E eu acho o seguinte também, porque é fácil fazer, que é só pegar uma lata de tinta e pintar. Não tem investimento, não tem planejamento, não tem nada. E depois fazer propaganda em cima. Marketing. Não, mas veja, eu acho que é ao contrário. Esse tipo, veja, autorizou a circulação de patinete, skate, isso aqui pega mal. Lógico. É um negócio de improviso. Então, já que não estão usando, pode tudo. Quer dizer, a prefeitura precisa começar a rever certas atitudes. Você me coloca uma situação fantástica, né? Eu tenho consciência que não deu certo. Pode passar todo mundo aí. Não, é um negócio... Veja, não, pega mal, já mostra... que não deu certo mesmo, veja, o que eu falei no início, tem que incentivar as ciclovias. Você pintou faixas agora, começa a ver que algumas têm que ser revistas. Liberar Quer dizer, um governo, veja, com a questão da democracia, de um governo que está ouvindo a população, às vezes a gente erra, e qual o problema? Se você não fez de propósito, você erra, vai lá, olha, errei, vamos consertar. Podia, olha, uma bela sugestão, liberar a ciclovia para o pessoal poder caminhar, correr, eu acho espetacular mas isso. Mas outro dia eu quase virei estatística na ciclovia, né? Ela não passa bicicleta, está vazia, ninguém vê bicicleta nessa ciclovia. Você foi atravessar. E eu fui na porta da junta comercial tem a ciclovia. Que maravilha. E eu fui atravessar para almoçar ali. Te olhei, a rua Barra Funda vem da direita para a esquerda, né? Então, eu saí da junta comercial, olhei para o lado direito. E eu ouvi um grito aqui, a única moça, acho que usa bicicleta lá na Barra Funda, quase me atropelou. Não, falei, e ela vinha na contramão. E ela vinha na contramão. Isso é um outro problema das bicicletas, né? Ela dando mão dupla, claro. Porque a ciclovia está liberada no sentido. Sim. Ela quase me atropelou na porta da junta comercial, falei para ela, entraríamos nós dois na estatística, o único acidente do ano. Na única bicicleta. Na única bicicleta que passou aqui na Barra Funda. Não, mas esse negócio de bicicleta durante o dia, durante o domingo, por exemplo, é um perigo. Outro dia mesmo eu estava entrando na Oscar Freire com o automóvel, vinha eu não esqueço a fotografia do menino que vinha na cadeirinha, o cara vinha no meio da Oscar Freire, na contramão, no sentido da Augusta, portanto, contramão total, e eu entrando. Quando eu vi, eu só vejo a figura do menino sentado na cadeirinha. O cara vinha no meio da rua na contramão. Isso é uma outra questão que tem que ser avaliada. O cidadão de bicicleta, aliás, consta do Código Nacional de Trânsito que todos os veículos, inclui-se nesse momento bicicleta também, tem que seguir as normas. Pois é, Tolia, porque uma coisa interessante é que existe uma grande propaganda aí no sentido de que respeitar o ciclista. Eu acho que não tem que respeitar o ciclista, tem que respeitar as regras de trânsito, que é diferente. Porque como é que você vai respeitar um ciclista que faz isso? Que está andando na contramão com uma criança, não? Só queria explicitar o seguinte, no começo do programa eu falei, eu queria tornar público aqui meu apoio a Maria do Rosário, a deputada que foi atacada de forma inconsequente pelo Bolsonaro, uma mulher corajosa. E veja, essa questão do Bolsonaro é gravíssima, isso daí é uma visão nazista. Os nazistas, vocês deixaram, se deixou no começo na Alemanha isso se propagar e avançar, deu no Hitler numa guerra brutal. Esse tipo de pessoa como o Bolsonaro, ele precisa ser caçado, é o mínimo que eu espero da Câmara Federal. E mais, o Exército Brasileiro tinha que prender, que ele é capitão do Exército. Quer dizer, o Exército Brasileiro, ele fala essas barbaridades e o Exército não vai tomar uma iniciativa, que o Exército é super rígido em questão de disciplina. Tinha que prender esse indivíduo. Esse indivíduo é perigosíssimo para a sociedade brasileira. Não é só um problema dele ser mal educado e ter todas aquelas qualidades, mas né? Eu acho que foi aberto o processo de cassação. Então, mas eu só estou colocando explicitamente. Odilon, você foi parlamentar.
E quando se fala em imunidade parlamentar, Na tribuna. a imunidade é exatamente da de tribuna. expressão. De expressão, exatamente. Ainda mais ele falou isso da tribuna, que é um lugar onde lugar o deputado tem efetivamente e outra coisa, ele também não falou plena. de graça. Eu estou absolutamente concordo com você. Sim, vocês claro, são feitos desse lado nazista, viu? Mas porque esse cidadão tem que ser punido, eu concordo que tem. Não estou defendendo o Não, só estou colocando, viu? Porque, sabe, no Brasil, a gente tem um problema gravíssimo, é que todo mundo fica batendo nas costas no outro e deixa passar tudo. E nós não podemos fazer isso. Mas ela também chamou ele ela de chamou, né? chamou. Peraí, outra coisa até também. Ter chamado, mas não dá para um sujeito... Ela chamou fora da tribuna. É inadmissível. Isso não tem. É questão de princípio. Isso é uma questão de princípio da sociedade brasileira. Isso não é brincadeira. A Maria do Rosário poderia ter agredido, etc. Inclusive, ele é muito macho com a Maria do Rosário. Eu queria ver ele falar isso na frente de qualquer pessoa. Inclusive, os deputados tinham que ser muito... Os deputados... homens lá deviam de ser muito mais duro com ele. Quer dizer, ele faz isso com mulher. É um cara que não tem coragem. Esse tipo de gente é cara que só fala isso quando está em turma. Tá certo? Porque sozinho não tem coragem. Ô, Dilon, eu acho o seguinte, estou fazendo uma tempestade num copo d'água. Ele teve uma frase infeliz, claro, é óbvio. Ele não é uma pessoa educada, tudo. Mas não passou disso também. Não morreu ninguém. A Maria do Rosário está viva lá, não precisa acabar o país. Esse é o problema do jeitinho brasileiro. Não é o jeitinho brasileiro. É colocar tudo na sua devida proporção. Primeiro que ele tem imunidade. Imunidade é óbvia, claro. Ele tem uma imunidade exatamente para isso. E segundo... tem tanta coisa mais importante para ver. Vê o que estão roubando na Petrobras, vê o descalabro que está sendo o Brasil como um todo. Posso só dizer uma coisa? Eu acho que estão roubando na Petrobras, esse descalabro todo existe, porque a gente acaba sendo um pouco negligente com as pequenas coisas. Com essas pequenas coisas. Então, isso está na mesma proporção do que andar no acostamento, isso está na mesma proporção do descumprimento das regras básicas de cidadania. Mas pelo que eu estou vendo, Santinho Só, pelo que eu estou vendo, isso aí está ocupando o espaço da conversa que a gente poderia estar tendo aqui, ou nos jornais, ou espaço na mídia, exatamente desses escalabros maiores. Então, estamos discutindo se o Bolsonaro tem que ser preso, tem que morrer, tem que não sei o quê. O Bolsonaro se dane, lógico, o Bolsonaro eu não votei nele, nunca vou votar nele, não tem nada contra o Bolsonaro se dane, eu estou muito mais preocupado com a grana que meteram a mão. Meteram a mão no Putin. Eu entendo o que o Odilon coloca aqui. Não, eu acho uma provocação política. Para você poder estruturar a sociedade em bases sólidas, você não pode conviver com parlamentares que se escondem atrás dessa questão da imunidade parlamentar para desrespeitar a cidadania. Quer dizer, ali ele não agrediu a Maria do Rosário, ele agrediu a sociedade. Isso aí. A hora que ele fala uma coisa dessa, ele está agredindo a sociedade. Tem alguém em desacordo com isso? Tá vendo? Não concordo em nada com o pronunciamento dele. Só acho que é um equívoco muito grande com relação à imunidade parlamentar. Ela é extremamente abrangente. Não, mas e a imunidade só vale para isso. Ele na tribuna pronunciar até que fale besteiras como aquela. Mas é o decoro parlamentar. Lamentavelmente. Ele tem imunidade, mas a imunidade não obriga do decoro. Imunidade não é que ele pode falar o que ele quer. O decoro, então... Pode vir uma pessoa, presidente da Petrobras, ir lá e mentir numa CPI, e o decoro? E aí? Não, ela não perde o decoro porque ela não é parlamentar. Eu acho que a punição tem que ser para todos. Lógico, pessoal. Todo mundo. Deixa eu passar por umas perguntas que nós temos aqui. Jerusa de Itaquera para o Tiolier. Você anda de bicicleta em algum parque? Se andasse ou gostasse, entenderia a importância de uma ciclofaixa em São Paulo. Sorte sua morar em frente a um parque. Eu moro em uma região totalmente sem área de lazer. Para mim é essencial. Em primeiro lugar, eu passei a minha vida, as férias da minha vida inteira em Paquetá. Paquetá, só a bicicleta, no Rio de Janeiro. Só a bicicleta. Portanto, gosto muito, a Moreninha, que antigamente estava no mar e hoje está na terra. A viatura da polícia e uma ambulância. Viatura da polícia e a ambulância. Paquetá. Ando de bicicleta também. Não moro em frente a parque, coisíssima nenhuma. Não moro em frente a parque. Agora, acho que essa ciclovia não serve para nada. Serve sim para criar um bruta de um problema para comerciante, um bruta do problema para quem mora em parque, zona residencial, em lugares tombados e assim por diante. Acho que tem, como diz bem o Odilon, tudo tem que ser revisto. Mas aí, no caso específico, tem que rever muito. O Celso Casimiro não faz pergunta nenhuma, mas agradeço a gentileza dele. É o ouvinte de carteirinha do nosso Gente que Fala, trouxe uma lembrança
para o Fausto Camunha de uma gravação de 40 anos, quando ele estava na Rádio Bandeirantes. Então, Celso Casimiro ensinou o Roberto Carlos a jogar na lateral esquerda. Valdir da Cachoeirinha, Odilon, brilhante sua colocação sobre o incentivo ao transporte coletivo. Sabe o que é engraçado? A gestão que aí estava nunca pensou em fazer mais corredor e faixa de ônibus. Queria saber o que a prefeitura tem que fazer para melhorar os problemas que estão aí. Acho que a prefeitura, por exemplo, a iniciativa de fazer faixas de ônibus é extremamente positiva. Agora, são quebra-galhos, porque a faixa de ônibus ela tem que andar no meio da avenida, não é esse quebra-galho que fica à direita, porque aí o ônibus fica parado, quem for entrar à direita tem que sair, tem que ser à esquerda. Tem que ver, a cidade de São Paulo tem... Corredores existe aqui como esse corredor na Como foi feito na Santa Santo Amaro pelo Mário Covas. Eu acho que a cidade de São Paulo, eu fui vereador, tem problemas que não acabam mais. Agora, o que acontece? Você tem que ir tentando corrigir a médio e longo prazo, porque a cidade vai continuar. E tem que ir corrigindo o que é equívoco. Agora tem que incentivar, fazer metrô, fazer ônibus, ciclovias, e é esse o caminho. Sérgio Oliveira da Moca, Odilon, João Otaviano, falando em priorizar o mercado interno, como priorizar se tudo é importado e o produto nacional é sobrecarregado de impostos. A indústria nacional nem sempre tem o produto original e temos que nos contentar com similares. Como fazer nesse caso? Não, sem dúvida alguma, isso faz parte de uma revisão dessa questão dessa carga tributária. Produzir no país não pode ser uma pena, você não pode ser apenado por produzir no país. E você tem que realmente ter estruturas de financiar a produção, melhorar a qualidade do que você tem aqui, aumentar o parque industrial. Se você olhar hoje para a região do ABC, você vai ver uma desindustrialização fortíssima. O que está acontecendo com a produção? Então, você realmente precisa ter mecanismos, políticas públicas, para aumentar a produção e fazer com que o convívio do produto importado e do produto nacional eles sejam absolutamente compatíveis com as leis de mercado. Olha, aconteceu comigo um episódio rápido. Uma vez, temos muito tempo. No exterior, nos Estados Unidos, comprando um tênis, 2 tênis iguaizinhos. Um com um preço enorme e outro com um preço muito menor, né? Aí o preço enorme, produzido nos Estados Unidos. Eu falei para o cara, mas os dois são iguais. Ele falou, esse daqui é produzido na Malásia, esse é produzido nos Estados Unidos. Só que esse daqui gera emprego aqui, gera infraestrutura para o nosso país. O vendedor na loja falando claro. isso. Odilon, vou voltar aos tempos da ditadura, você não tem tempo mais para se expressar. Uma pena. Eu só queria falar, rapidamente. Reforma tributária, tem que diminuir a tributação indireta, tem que diminuir a tributação em cima da pequena e média empresa e aumentar os tributos diretos sobre herança, riqueza, propriedade e a renda. Aí o Estado não perde a capacidade de investimento e você vai diminuir o custo das mercadorias. Você falando isso, você precisa ver a cara do Tulier. Grato por ter vindo no nosso Gente que Fala, é muito bom sempre. Eu que agradeço a oportunidade, esse programa aqui é muito bom para a gente poder debater ideias, inclusive ideias que são diferentes, isso é muito bom para a democracia, para a liberdade do país. Rubens Rezende. Boa tarde a todos, muito obrigado, um bom Natal a todos, que agora, dessa vez, acho que realmente eu vou viajar mesmo. Alexandre Tiolier, está mais calmo? Estou calmíssimo, como sempre, aumentando os impostos. Temos que aumentar os impostos. Tiolier. Tem que diminuir as despesas, não aumentar os impostos. João Otaviano Machado, foi muito bom reencontrá-lo neste Gente que Fala. Zé Copé, muito obrigado, um prazer estar numa mesa dessa daqui. Quero deixar os teus espectadores e ouvintes aí os votos de um Feliz Natal, um grande abraço ao queridíssimo Fausto Camunha e parabéns aí por esse novo espaço aqui do Gente que Fala. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê. Na direção da UTV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira e Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon Marcos Calazans. Grato.